E como iria esquecer desse episódio? Nicodemos, nós vencemos mais esta parte. E agora pensemos em como Elísia poderá ajudar a sua irmã, refletiu o amigo espiritual. Percebe aqui, nesse caso, o modo de vida dela e das filhas tem grandes diferenças comparando-se aos costumes da sua família. Os dois pediram a Deus que os auxiliasse e após alguns minutos em prece, enviaram a Elísia o seguinte pensamento, que ela captou claramente e passou a reproduzir oralmente. Gregória querida, Jaqueline e Elizabeth, vocês representam uma pequena parte do que restou da família de George. Percebam que somos muito diferentes e as nossas diferenças não abrangem apenas a aparência física, mas também o pensamento e o modo de viver. Nós somos simples e à nossa maneira conseguimos manter o patrimônio que temos. Nele trabalhamos arduamente, enfrentando todo tipo de situação no dia a dia e, como fruto desse esforço, vejam o modo que vivemos e que podem conviver conosco nestes dias hospedadas em casa. Gregória ouvia com atenção o que Elísia dizia. Com vocês ocorreu o contrário. Estão colhendo exatamente tudo o que deixaram de fazer. Não souberam manter o patrimônio, porque apenas gastaram o que Stefano lhes deixou. Agora estão diante desse triste modo de vida. Uma coisa eu posso lhes assegurar. Nesta casa, todos trabalham para viver. Não lhes deixarei sem teto em consideração a George. Tampouco lhes faltará o que comer. Contudo, terão de aprender a trabalhar para pagar pela hospedagem. Não tenho condições de mantê-las no luxo. Aqui a realidade é outra. Também não pretendo ser rígida com vocês, apenas justa. Não existe empregada em casa. Nesse momento Efigênia sentiu verdadeiramente que fazia parte da família. Elísia continuou. Efigênia é apenas uma colaboradora nossa e eu a ajudo quando chego do trabalho. Portanto, cada qual terá de tomar conta do que lhe pertence. Depois mostrarei as instalações da casa que ainda não conhecem. Nesta casa, todos trabalham para não sobrecarregar ninguém. Elísia disse que colaboraria com o teto para elas morarem e o com alimento na mesa. Além disso, cada qual faria a sua parte, com a condição exclusiva de que trabalhassem para manter-se. Nicodemos olhou para George do plano espiritual. Perceberam a reação de cada um que estava à mesa participando dessa reunião. Elizabeth foi a primeira a demonstrar visível ira. Ela precisou esforçar-se para não falar algo do qual pudesse arrepender-se depois. Ela temia pela possível reação de Elísia, sempre tão firme em suas decisões e que talvez não gostasse de ouvir o que estava pensando. Calmamente, Jaqueline foi a única a manifestar-se. Titia, a senhora está correta quando disse que estamos colhendo exatamente as consequências dos nossos atos. Realmente nada fizemos para merecer o contrário. Se hoje onde estamos nesta situação de penúria é porque merecemos colher esse destino. Nada mais justo que aprendamos a trabalhar pelo ganho do nosso pão, e se não o fizemos por bem no início, aprenderemos agora, nem que seja pela necessidade. Obrigada por nos proporcionar este teto e o alimento. Assim que pudermos, nos estabeleceremos em outro lugar. Obrigada pelos exemplos de vida digna que a senhora nos deu. Procurarei receber pelo meu trabalho e darei a lhe o valor que nunca soubemos dar. O papai ficará feliz em nos ver transformadas. Enquanto isso, Elizabeth pensava consigo. Chega de conversa mole. Eu não quero essa vida de esforço para mim. As minhas mãozinhas são muito delicadas para trabalhar. Eu preciso pensar bem depressa de que maneira poderei sair dessa situação. Na sua triste maneira de agir e de pensar, Gregória sabia que estava acabada. Humilhara-se perante a cunhada e os sobrinhos e acabava de receber um corretivo. Precisando urgentemente encontrar uma solução para a sua vida, ela raciocinava. Eu não vim até aqui, cruzando caminhos horríveis, para receber estas palavras. Eu não mereço ser tratada desse modo. Quem Elísia pensa que é para nos tratar assim?
George e Nicodemos admitiam que Gregória e Elizabeth realmente não tivessem jeito mesmo. A vida as ensinaria a ser melhores, eles conjecturavam. Nicodemos, meu amigo, Elisa fez muito mais do que nós dois faríamos ou diríamos a elas. Vamos retornar para a colônia, onde temos muito a fazer. É verdade, George. Elise é firme e saberá mostrar à sua irmã e à sua sobrinha que não estamos na Terra para passear, e sim trabalhar para a própria evolução. Os dois retornaram ao local de aprendizado e serviço de onde vieram e de lá poderiam ouvir os apelos de Elise via pensamento. Nesse instante, Gregória colocou a mão na cabeça e pediu licença para recolher-se mais cedo, porque estava sentindo uma forte dor de cabeça. Elizabeth fez o mesmo, argumentando que faria companhia à mãe. Elise ficou só na mesa após os filhos e Jaqueline também se retirarem. Os jovens se reuniram no jardim para conversar enquanto não se fizesse a noite na terra. Certamente não seria uma boa noite para Gregória e Elizabeth. O orgulho ainda falava muito alto na vida delas. No quarto, Elizabeth abraçava a mãe, que chorava muito. Mamãe, não fique assim. Nós daremos um jeito. Qual jeito, minha filha? Não vê que estamos diante de um impasse. A sua tia nos impôs trabalhar para nos manter aqui. Não sabemos fazer nada, nem lavar as próprias roupas. Que dirá passá-las? Mamãe, só há uma coisa a ser feita. Fale, minha filha. Ainda nos restou a casa na chácara. Nós podemos perfeitamente nos instalar naquele lugar. Naquele lugar horrível. Mamãe, pense uma vez na vida, ponderou Elizabeth. A titia não tem obrigação nenhuma de nos sustentar. Não admiti na hora, mas tudo o que ela falou sobre o que aconteceu, não podemos negar, é verdade. Sei disso, Elizabeth. Eu não queria isso. Voltar para lá, ver as pessoas que tanto se aproveitaram de nós. Mamãe, não devemos deixar que o orgulho faça parte novamente de nossa vida. Pelo menos lá ninguém nos dará ordens. Entende o que eu quero dizer? Eu também não desejo trabalhar, não sei fazer nada. Na nossa propriedade talvez consigamos pensar em algo melhor para nós. Por aqui já vimos que nada nos será dado. Posso ser orgulhosa e talvez me achem um pouco fútil, mas ainda penso em viver num lugar bonito, com tudo o que merecemos. Filha, eu nunca fui tão humilhada. Elizabeth percebeu que a mãe ainda vivia no mundo dos sonhos. Embora ela fosse alocada, orgulhosa, tinha os pés firmes no chão e sabia onde poderia pisar. E naquele terreno não seria bom continuar. Mãe e filha ficaram trocando ideias, planejando o futuro comodamente deitadas nas camas do quarto. Enquanto isso, Elise ajudava Efigênia na cozinha limpando as louças, panelas, talheres e copos utilizados na refeição. Elise estava quieta, cansada, após ter dito as palavras firmes que tocaram o íntimo de cada hóspede. Sabia que a decisão do futuro caberia a cada pessoa querida que por ora participava da acolhida naquele lar. Efigênia pensava no quanto a vida prega peças. Dona Elise, a senhora já parou para pensar se essa conversa não tivesse sido hoje? Tem razão, Efigênia. Até quando elas poderiam usufruir de nossa hospitalidade? Percebeu que Gregória não queria contar a real situação em que se encontram. Talvez até quando a senhora perguntasse, titia. Elisa e Efigênia levaram um susto enorme. Era Jaqueline. Refeita, a tia comentou. Desculpe-me, Jaqueline. Percebo que você é a mais sensata de todas. Titia, não estranhe o comportamento de Beth e de mamãe. A mamãe vive no mundo da fantasia, como se pudesse, não é? E Beth aproveita e usufrui desse jeito da mamãe para fazer o que acha melhor, só que ela tem noção da nossa realidade. O que a senhora disse está certo. Conversei com os primos e pensei que talvez eu pudesse trabalhar na oficina.
Eles se propuseram a me ensinar o serviço. A senhora me autoriza a trabalhar com vocês? É claro que sim, Jaqueline. Feliz, a moça abraçou a tia. Obrigada, titia, agradeceu Jaqueline. Amanhã mesmo começo o meu aprendizado. Prometo que não vou lhe dar nenhum problema. Não quero ser inconveniente se precisar chamar a minha atenção. Eu peço que me faça para o meu próprio bem. Como você pode ter nascido de Gregória? É tão diferente dela, comentou Elise, sorrindo. Sempre fui, titia. Eu era mais parecida com o papai e a mamãe não gostava disso. Até com o meu jeito de vestir a mamãe se incomodava. Nunca me importei com isso e vivia do jeito que me sentia mais confortável. Jaqueline, percebo que nos daremos muito bem, disse Elise. Também sou desse jeito, sincera, e faço o que acho melhor para mim. Obrigada, titia. Agora me deixe ajudá-las porque só estamos dando trabalho. As três ficaram conversando enquanto trabalhavam. Em pouco tempo haviam terminado o serviço. Vê como terminamos rápido, disse Elise. É verdade, titia. Unidas conseguimos terminar em pouco tempo e ninguém ficou sobrecarregada. É exatamente assim que eu penso, Jaqueline. Eu também, Dona Elise, concordou Efigênia. A noite se fazia alta. A conversa agradável uniu as três mulheres que encontravam afinidades pessoais. Elisa gostava da companhia de Jaqueline. Efigênia tinha o mesmo pensamento. Parecia que elas se conheciam havia anos. A convivência entre elas seria profícua. Certamente todos precisavam de uma noite de sono, que lhes traria o merecido reconforto. Efigênia preferiu recolher-se e as deixou conversando. As duas ainda conversavam quando os filhos de Elísia entraram na sala e se aproximaram delas. Eles tinham tantos assuntos para tratar e muitas novidades enfrentariam em todos os setores de suas vidas. Capítulo 11. As afinidades. Na imensidão do tempo, na eternidade, em seu amplo aspecto, o tempo é fugaz se observarmos as diferentes maneiras de viver. Perceber o quanto são flexíveis e brandas as reencarnações, as desencarnações, os períodos vividos pelo espírito em ambas as situações, na erraticidade ou não, sujeitos a várias circunstâncias, é maravilhoso. Verificamos que a cada renascer o espírito traz consigo o planejamento das situações a priori, suficientes para que a realização desse aprendizado possa estabelecer-se nos mais variados períodos da existência humana. Sabemos que a eficiente maneira de realizar o aprendizado é estabelecer para si, diante dos obstáculos surgidos, os meios eficazes de iniciar a busca da jornada primeira, o objetivo maior, que é o aprimoramento pessoal do caráter. E, dentro desses parâmetros, percebemos que a evolução moral é necessária e nos capacita à realização desse amplo aprendizado na seara do Pai. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Jornadeando, pois, nesse amplo aspecto de aprendizes, estamos todos capacitando-nos a caminhar através de alamedas seguras para realizar o grande projeto existencial. Projeto este que só tem valor se aproveitarmos o tempo que, a princípio, é demasiadamente escasso. Sob o ponto de vista do espírito e da reencarnação, percebemos o homem vivendo neste planeta escola, desempenhando suas funções, imerso em extenso aprendizado que poderá torná-lo melhor. Sabemos que as colheitas são inevitáveis desde que semeamos o plantio de nossas obras. Sabemos também que a semeadura é livre, porém a colheita se faz obrigatória. Se boa ou ruim, só depende de cada um, do uso do livre-arbítrio. Estabelecemos dessa forma um parâmetro perante a eternidade, os feitos, a responsabilidade dos atos e suas consequências, o espírito milenar que todos somos e o progresso individual. Analisemos o comportamento de Gregória, suas inconsequências perante a vida e a dolorosa colheita das suas atitudes.
Colheita nada fácil para quem ainda se localiza num mundo particular de sonhos, de perspectivas nada aceitáveis para quem um dia reencarnou com a firme decisão de trabalhar para o próprio sustento, aproveitando a oportunidade que Stefano lhe havia proporcionado para vencer o orgulho e a insensatez. Ela não soube retirar de infortúnio as lições preciosas para realizar o progresso interior. Ao contrário, sofria calada no quarto da casa da cunhada Elise. Gregória deixava que algumas lágrimas rolassem pela sua tez alva, deitada na cama com o colchão macio coberto pelo lençol branco perfumado. Para ela, parecia que o mundo desabava mais uma vez. Lançava a responsabilidade do seu infortúnio a Stefano, que havia partido para junto de Deus antes dela, causando-lhe todo esse sofrer, todo tipo de agruras que estavam reservadas a ela e às suas filhas. Gregória parecia fora de si. Não conseguia admitir os erros cometidos levianamente na vida que levava após o desencarne de Stefano. Vender aos poucos o patrimônio deixado pelo marido, até que lhe sobrou apenas a chácara com a casa, que avistava ser a única e última chance onde poderia viver sem incomodar os parentes. Aliás, os únicos que lhe estenderam as mãos nesses últimos anos. Os poucos familiares do lado de Stefano apenas deixaram que ela e as filhas ficassem morando por um tempo no casarão da família, adquirido por eles por intermédio de terceiros. Gregória se indagava. Deus, por que sofro tanto? Por que sou uma pessoa que não admite que os percalços maiores sejam realmente o resultado da minha maneira de ser, como diz Elizabeth? Preciso urgentemente dar um jeito nesta situação. Não posso viver de favor nesta casa e muito menos trabalhar. Eu não fui preparada para isso. Gregória se questionava sobre o seu futuro. Enquanto isso, Elizabeth, que possuía ideias semelhantes à mãe, pensava. Morar na chácara até que pôde ser uma boa opção como medida de urgência. Agora, como poderemos nos sustentar? Eu não sei cultivar nada. Enquanto isso, Jaqueline combinava com Elisa e os primos o que fariam no dia seguinte. Jaqueline era muito parecida com seu pai e procurava resolver os problemas da melhor maneira possível. Sempre à custa do trabalho, ela realizava o aprendizado conseguindo superar os obstáculos que surgiam após as atitudes deslocadas de sua mãe. Nesse episódio percebemos que a luta era desigual, pois ela tinha como antagonistas de suas ideias a mãe e a irmã. A noite veio calma, suave, o que muitos auxiliou a relaxar em seus aposentos. Os filhos de Elise ainda conversavam enquanto ela, após as preces sinceras enviadas ao Criador, se preparava para receber do sono benéfico o refazimento para suas estruturas emocionais e físicas. Elise adormeceu rapidamente. Enquanto seu organismo trabalhava sem cessar, estabelecendo a harmonia necessária para mantê-la saudável e forte emocionalmente, seu espírito incansável lançava-se ao plano espiritual para encontrar-se com os seus afins, seus afetos mais caros. Sabemos perfeitamente que, quando o corpo adormece, o espírito, mesmo ainda ligado a ele, estabelece contato especial com almas queridas. Elise, em desdobramento do sono, adentrou um recinto maravilhoso. Nele tudo emanava paz, reinante equilíbrio, harmonia entre os muitos espíritos encarnados e desencarnados. Naquela bela ocasião, encontrou-se com George, a quem muito amava e que foi o esteio de sua vida enquanto encarnado. Ele estava acompanhado de Nicodemos. Os dois a cumprimentaram com satisfação e caminharam para um amplo salão com muitos lugares. Nessa colônia espiritual de imenso aprendizado havia esse salão que seria ocupado por visitantes, onde receberiam valiosos ensinamentos junto aos demais irmãos. Assim como Elise, muitos outros espíritos ainda encarnados para lá se dirigiam para receber, dos espíritos benevolentes, palavras edificantes e assistir a palestras maravilhosas, ricas de ensinamentos e confortadoras, que lhes traziam refrigério e o fortalecimento para suas almas. Ao despertar, sentiam-se confiantes em Deus e a fé tornava-se cada vez mais sólida,
dando-lhes uma suave e agradável sensação de bem-estar. Elise, George e Nicodemos se acomodaram nos lugares da primeira fila, ficando em silêncio e em prece para aguardar o responsável que iria proferir a palestra da noite. Após ouvirem uma melodia angelical, que invadiu o local e parecia advir do espaço celestial, a paz se estabeleceu no ambiente. O espírito de um senhor de aparência idosa, adentrando o salão, emanava paz. Ele postou-se à frente de todos os que estavam sentados. Estavam completamente em êxtase por participar dessa experiência maravilhosa, esplêndida, belíssima. Todos os adjetivos aplicados não seriam suficientes para exprimir a sensação que a todos contagiava diante da espetacular recepção e da prece proferida por esse senhor de maneira ímpar. A prece é a mesma que os encarnados realizam tão comumente em seu dia a dia e não sentem o esplendor e o significado que cada palavra remete ao Pai Celestial. A oração do Pai Nosso exprimia a todos um convite inigualável de bênçãos, de gratidão, de fé, recebidas diariamente. Pedir é apenas um ato que os humanos realizam mecanicamente. Entretanto, agradecer pelas bênçãos recebidas, no alcance dado nesse local, era algo indizível, imensurável. O sentimento é algo tão profundo que às vezes não se encontra a palavra certa para dizer o significado do que sentiu. Elise sabia disso e, nesse momento, a paz que invadia o seu ser era tão profunda que apenas chorava de alegria, deixando extravasar o que sentia. Assim acontecia a cada espírito e as almas afins. Outros espíritos, com o intuito de aprimorar seu aprendizado, ali se encontravam e se permitiam sentir de acordo com os sentimentos aflorados diante de inigualável beleza. Nesse contemplar, sentir e extravasar as emoções incontidas, a prece Pai Nosso chegou ao final deixando os presentes aptos a receber os ensinamentos da noite. Elisa estava felicíssima ao lado de George, que lhe dizia: "Minha querida, tenha paciência com Gregória. Ela ainda tem muito a aprender. Gostei da sua atitude no dia de hoje. Aos poucos ela compreenderá o quanto precisa aprender com você. Eu continuo amando-a, minha querida. O nosso amor é eterno. Sei disso, George, querido. Eu amo e sou muito agradecida por tudo que me ensinou e sou no dia de hoje. Não me agradeça, querida. Tudo o que é hoje dependeu exclusivamente da sua coragem, da sua fé em Deus. O aprendizado é contínuo, saiba disso. Agora vamos ouvir o preceptor da noite. Ele tem muito a nos ensinar." Elise e George, de mãos dadas, certamente assistiram à melhor palestra de suas vidas. O responsável falou sobre a família, a responsabilidade perante os membros familiares, o papel de cada um e a omissão como fator prejudicial ao progresso do espírito reencarnado. Explicou também sobre o convívio de espíritos afins e daqueles que ali vieram para absorver esse aprendizado e aprender com o núcleo familiar. Enfim, a palestra forneceu dados que muito precisamos saber sobre os espíritos familiares. Os espíritos vêm e vão no decorrer dos tempos de acordo com as suas necessidades de aprendizado e evolução. Encarnam, desencarnam, reencarnam novamente, ora como pais, ora como filhos, netos. Alguns foram os avós, tataravós. A família é o núcleo que age como veículo e meio de levar o amor, vivenciar o amor fraternal, pois que só o amor nos leva a fornecer os elementos para realizar o aprendizado que necessitamos, elevando o espírito imortal ao patamar maior, pois o objetivo é melhorar-se, evoluir moralmente em todos os níveis que o progresso permitir. E o progresso, como sabemos, se dá em duas vias. Quem ensina também aprende a ser tolerante, paciente, a entender o outro como é. Sendo assim, a evolução requer muito amor e doação de ambas as partes, uma vez que o aprendizado não é unilateral. Sempre aprendemos uns com os outros e evoluímos também. Essa é a meta. Tornar o outro melhor e buscar aprimorar-se moral e espiritualmente. Elisa pensava em tudo o que havia ouvido do palestrante. Ela tinha 3 filhos,
cada um com seu jeito próprio de ser e de pensar. Sabia justamente o quanto era difícil participar desse aprendizado constante. Percebia, contudo, que o seu amor era imenso e embora tivesse de ser firme com eles, amava cada um e com total dedicação procurava mostrar-lhes o lado bom, o caminho do bem a ser seguido. Após a palestra, Elísia pôde conversar mais um pouco com George, tendo Nicodemos acalentar esse brilho do reencontro daqueles dois seres que se amavam. Nesse intercâmbio de aprendizado a evolução se faz certamente, uma vez que as noções adquiridas aparecem em forma de pensamentos certeiros, intuições, para tornar as decisões mais firmes, com base no amor. Fundamentos não faltariam a Elísia para que pudesse utilizá-los em seu dia a dia, tão conturbado com a presença de Gregória e as filhas em sua casa. Como se não bastassem os seus próprios problemas familiares. Muitas vezes Elísia pensou assim durante o dia anterior. Retornando ao corpo ao alvorecer, Elísia se encontrava claramente em paz. Despertou do sono feliz. Pouquíssimas recordações trouxera desse passeio astral. Apenas sentia claramente que estava feliz. Fez as preces matinais e levantando-se da cama realizou as devidas providências de higiene corporal. Colocou uma roupa condizente com o seu trabalho, ajeitou as longas madeixas, olhou-se no espelho e pensou. Nada como um dia após o outro. Ontem eu estava tão cansada, com tantas preocupações e hoje onde estou ótima, com outra aparência. Sinto-me tão bem quanto nos tempos em que George estava vivo entre nós. Colocou um casaco preto por cima do vestido cinza, de comprimento longo, linhas simples, apenas acentuando a sua beleza natural, e saiu do quarto confiante de que viveria mais um dia especial concedido a ela por Deus. Elísia nunca gostou de roupas com excessivas justaposições. Era simples e assim eram as suas vestimentas. Desceu os degraus da escada que levavam para a sala e dirigiu-se até a cozinha. Lá encontrou Efigênia elaborando o desejum da família e dos familiares visitantes. Não percebeu que no sofá da sala estavam Gregória e Elizabeth, já despertas e bem arrumadas, tendo ao lado delas as malas, que fizeram questão de carregar sem o auxílio dos rapazes. Efigênia falou baixinho. Dona Elise, encontrou a Dona Gregória e Elizabeth? Não. Onde elas estão? Disse Elise, confusa. Nesse momento Gregória e Elizabeth adentraram a cozinha e cumprimentaram Elise. Bom dia, minha cunhada. Bom dia, titia. Elise retribuiu o cumprimento de ambas. Minhas queridas, não precisam colocar essas roupas tão belas, tão chiques, para iniciar o trabalho nas oficinas. Lá é tudo muito simples, adequado apenas à organização e confecção do que realizamos. Minha querida cunhada, disse Gregória, sorrindo. Eu e Elizabeth conversamos e decidimos retornar à nossa cidade. Aliás, nunca deveríamos ter vindo para cá. Se nós soubéssemos. Elísia sentiu dentro de si algo que não desejaria. Mal havia iniciado seu dia, tão feliz estava, e agora dava de encontro com a cunhada dizendo frases inacabadas, dando margem a tantas interpretações. Gregória, Elizabeth, eu nem sequer imaginava que a palavra trabalho lhes trouxesse tanta aversão, lamentou Elise, após longo suspiro. Saibam que o trabalho enobrece as pessoas, as torna dignas, e não parasita as que vivem à mercê dos outros. Desculpem-me se falei todas essas palavras, mas vocês precisavam ouvi-las. Gregória, sorrindo sarcasticamente, respondeu. Não se preocupe conosco, querida. Voltaremos ao nosso lugar, onde sempre vivemos e iremos morar na casa da chácara. Ainda temos algum dinheiro. Não é muito, mas será suficiente para pensar o que fazer da vida. Como você diz, não queremos ser parasitas de ninguém. Elísia tentou se recuperar e ia dizer algo, porém lembrou-se de George e do que ele faria se ali estivesse. Convidou-as para sentar-se à mesa e participar do desjejum.
Após comerem em silêncio, levantaram-se e se dirigiram à sala, sentando-se novamente no sofá. Elise, minha querida, logo mais iremos embora de sua bela casa. Apenas estamos esperando Jaqueline acordar para sairmos, informou Gregória. É lamentável que tudo tenha acontecido dessa forma. Vocês são os únicos parentes da parte de George. Eu não desejaria que isto transcorresse assim. Jaqueline, que já estava entre elas, ficou surpresa com a decisão da mãe e indecisa se deveria acompanhá-las ou não. Olhando para Elise, pediu-lhe se poderia permanecer mais algum tempo ali, em troca, aprenderia o serviço nas oficinas. Jaqueline, minha querida, é claro que pode ficar morando conosco. Disse Elise, olhando-a com ternura. Adoraria vê-la trabalhando em nossas oficinas. É uma pena que a sua mãe decidiu retornar hoje. Ela também poderia conhecer as nossas atividades e, quem sabe, até interessar-se por alguma delas. Jaqueline insistiu para que a mãe ficasse, porém ela foi irredutível nessa questão. Jaque, minha flor, pode ficar o tempo que quiser com a sua tia e com os primos. Quando cansar de trabalhar saberá onde nos encontrar. Minha irmã, eu vou acompanhar a mamãe, emendou Elizabeth. Você a conhece bem e sabe que sempre tento tirá-la dos seus arroubos. A mamãe é muito impulsiva. Jaqueline olhou-as com piedade. Mamãe, Beth, pelo jeito já estão mesmo decididas. Só posso desejar-lhes boa viagem e tenham muita sorte. Mamãe, só lhe peço que não venda a chácara, porque é tudo o que lhe resta de bens materiais. As duas sorriram e falaram. Não se preocupe, minha flor. Até um dia. Gregória e Elizabeth despediram-se de Elise agradecendo a estadia e prometeram encontrar-se algum dia, quando estivessem mais bem estabelecidas. Elise as abraçou e desejou com ternura que realmente fossem felizes. Disse que tomaria conta de Jaqueline como se fosse a sua própria filha. Pela primeira vez Elise viu Gregória agir com humildade ao agradecê-la pelos cuidados que ainda teria com a filha, e recomendou-lhes cautela em tudo o que fizessem. Após os sentimentos aflorados serem externados, Elise e Jaqueline, acompanhadas de Charles, Anthony e Joseph, viram Gregória e Elizabeth partirem em uma carruagem de aluguel. Elise teve vontade de chorar. Sentia-se completamente derrotada por não ter conseguido fazer a cunhada mudar de ideia. Abraçou Jaqueline e pediu-lhe desculpas. Titia, não fique triste desse jeito. A mamãe e a minha irmã são assim mesmo, como você pôde ver nestes dias. Ainda bem que a encontrei. Em sua família sinto-me completamente em casa. Sei que tenho muito a aprender e me esforçarei para não ter de dar-lhe preocupações. Eu agradeceria muito, minha querida. A vida já me fornece preocupação de grande monta. Em pouco tempo, Elise, os 3 filhos, a sobrinha Jaqueline e Efigênia iniciavam uma nova etapa em suas vidas. Os 5 caminhavam alegres, conversando sobre outros assuntos até chegar ao prédio onde havia uma placa escrita. George, oficinas de arte de calçados. Jaqueline contemplou a enorme placa e ficou pensativa, o que chamou a atenção dos demais. Prima, por que parou repentinamente de andar e ficou olhando a placa desse modo tão triste? Perguntou Charles. Desculpe-me. Por momentos lembrei-me do titio George, sempre tão bom conosco. Que bela homenagem vocês fizeram. Que nada, Jaque, disse Anthony. A mamãe só completou o que o papai já havia feito. Jaqueline, a vontade de mamãe era colocar uma placa em cada setor das oficinas, mas nós achamos que seria muito, continuou Joseph. Jaqueline o olhou profundamente e falou. Eu acho tão bonita a devoção, a gratidão que você sente por ele. E por que seria diferente? George não foi o meu pai biológico, mas foi o melhor pai que Deus pôde me dar. Para mim, que fiquei órfão muito novinho,
George foi o único pai que realmente conheci e lembro quanto era carinhoso, dedicado. Ensinou-me a ser o que sou hoje. É maravilhoso ouvi-lo dizer essas palavras tão belas. Elise, emocionada e abraçada aos filhos, falou: Jaqueline, minha querida, a partir de hoje fará parte da nossa família também. Seremos unidos em tudo o que nos acontecer, nas alegrias, nas tristezas, nos trabalhos, enfim, em tudo que uma família possa passar. Obrigada, titia. Obrigada, primos. A partir de hoje serei a nova integrante dessa família tão bela. Muito obrigada, titia, por me conceder essa oportunidade. Muito obrigada, meu Deus. Só peço que olhe pela minha mãe e pela minha irmã. Os 5 reunidos formariam, a partir desse dia, uma bela família, assim como vemos tantas se unirem pelos mais variados sentimentos e afinidades. Capítulo 12. Os interesses. Nos parâmetros encontrados sob o ponto de vista familiar, divisamos, pois, como já observado anteriormente, os laços que os unem. Os consanguíneos apenas e os duráveis, as afinidades, os laços espirituais. Pertencemos, portanto, todos nesse embasamento, que só sob a égide do Espírito encontramos explicação plausível a tudo o que nos cerca e nos ocorre. Nas famílias isso fica claro. Naquelas unidas por laços consanguíneos desenvolvemos o senso da prática e do amor, da caridade e outros atributos que nos levem à compreensão, à paciência, muitas vezes à resignação diante daquele que nos traz problemas incessantemente e ao qual atribuímos o termo ovelha negra. Pensemos justamente de que forma poderemos auxiliá-lo para que se torne melhor. Viver, conviver com os afins ou não, é um aprendizado constante, e nele nos incluímos também como filhos de Deus, caminhando cada qual com a sua bagagem especial, com seus dotes, defeitos, virtudes, a um fim específico. A evolução. O aprendizado se dá justamente na convivência familiar. Seja de que maneira escolheu conviver, seja em qual família tenha decidido aprimorar-se, saiba sempre que está na melhor família que Deus lhe poderia proporcionar, a fim de que possa desenvolver sua potencialidade, promovendo a mudança moral que terá como consequência a própria evolução espiritual. A família, como já dissemos, é a melhor escola para o desenvolvimento das potencialidades, pois as possibilidades encontradas no meio familiar auxiliam sobremaneira. Portanto, famílias unidas através dos laços afetivos de outrora, por afinidades presenciais ou por laços consanguíneos como meio de aprendizado e evolução, são os melhores meios que conduzem ao aperfeiçoamento do indivíduo. Novamente nos atemos ao assunto referencial tendo a família como égide, o meio e ponto primordial a fim de que ocorra o aperfeiçoamento moral. Nisso, tem fundamental importância o amor, é o que nos solidificará e nos sustentará em todas as circunstâncias, nas anteriores ou posteriores reencarnações. Traduzindo em outras palavras, diremos que o aluno esforçado aprende melhor as lições que lhe são prestimosamente ensinadas. Assim, significativamente o comparamos ao homem que se esforça para vencer os mais variados caracteres, através das provas e das expiações que sempre são as justas lições para realizar o aprendizado, tornando-o melhor. A eficiência desse trabalho só depende de cada um, quando dentro de si rompe as amarras que o prendem ao passado obscuro, visando a um novo hoje e a um novo amanhã para a sua vida. Poderemos perguntar mais uma vez: onde encontraremos o melhor meio de via de progresso? Novamente repetimos: na família que escolhemos. É justamente nela que encontramos todas as possíveis medidas que nos tornem melhores. No convivência fraternal, na aplicação do amor ao próximo, na indulgência, exercitando os máximas que o Cristo nos ensinou e aludiu como as melhores ferramentas para transpor os obstáculos. A fé, o amor, a caridade incondicional. Nelas incluem-se também as outras virtudes, ensinando-nos a aceitar o outro tal como ele é e ajudando-o a vencer a si próprio, retirando as amarras do orgulho, da ambição, da vaidade, do egoísmo,
todas as chagas que destroem o homem e qualquer relacionamento saudável. Neste à parte, percebemos o quanto poderemos evoluir e, para tanto, só depende de cada um iniciar tal mudança. Nos preâmbulos desta obra destacamos como mote a primordial célula da sociedade, a família e os aspectos intrínsecos que podem torná-la mais um ponto de aperfeiçoamento do ser. Percebemos o quanto temos diversificado os elementos familiares em seus núcleos, destacando o que vai no íntimo de cada elemento que os constitui, que a princípio seria de amor, de compreensão, medidas essenciais à boa vivência e evolução. Retornando à nossa história, veremos a família de Elise adentrando o enorme local de trabalho. Nesse dia, o funcionário de confiança, Sr. Alfredo, foi recepcioná-los como sempre com um sorriso, sua marca pessoal, desejando a todos um bom dia. Todos retribuíram o sorriso e o cumprimento desse bom senhor, que ostentava os fios de cabelos branquíssimos em sua cabeça e nas têmporas, marcas de idade. Alfredo sempre fora o fiel colaborador de George e tinha por sua família autoestima. Elise apresentou-lhe Jacqueline como a sua sobrinha, filha da irmã de George, e explicou que ela ficaria algum tempo morando com a sua família. O bom homem estendeu-lhe a mão para cumprimentá-la, dando um sorriso imenso e falou: Jacqueline, seja bem-vinda a esta família. Deus possa abençoá-la e que traga muita alegria para a dona Elise. A moça, estendendo a mão para o bom velho, respondeu com um belo sorriso em seus lábios: Muito obrigada, Sr. Alfredo. Eu procurarei ajudar a titia que me tem mostrado como devemos ser perante as dificuldades. Se Deus me permitir, um dia pretendo ser forte tal qual a titia é. Elise segurou a mão de Jacqueline e falou: Querida sobrinha, a vida nem sempre nos dá o que desejamos. Aprendi que para realizar as nossas conquistas, precisamos trabalhar e nos esforçar. Deus ajuda quem vai à luta, quem trabalha direito, honestamente. O Sr. Alfredo concordou com Elise, dizendo: Pelo que observei, você é uma pessoa de caráter firme e será uma excelente colaboradora desta casa. Obrigada, Sr. Alfredo. Contudo, nada sei. Mas tenho imensa vontade de aprender. Isso é o principal. Vejo que Jacqueline encontrará aqui um lugar do qual irá gostar. O aprendizado é diário, constante. Agora me dê licença, vou atender um cliente. Joseph, avistando o referido cliente, percebeu a presença de alguém que tanto marcou por todos esses anos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Era Fabrícia, a donzela misteriosa, que adentrava a loja acompanhada da senhora sempre vestida de negro. Jacqueline a observava e comentou com a tia: Titia, que pessoa misteriosa é aquela usando a capa? Não está tão frio ao ponto de usar essa vestimenta pesada. Elise percebeu que Joseph havia ficado transtornado e pediu licença, dirigindo-se a ambas. Alfredo as atendia e o rapaz, que mal podia se conter, aproximou-se delas. Por que a senhorita está sempre com essa capa tão pesada? Joseph se arriscou a perguntar. Meu rapaz, seria de bom tom que não se dirigisse a esta donzela, advertiu a senhora que a acompanhava. Ela está comprometida e em breve se casará. Mas, senhora, então ela é uma prisioneira? Não é bem assim. Eu me responsabilizei perante os pais dela, antes da morte deles, que cuidaria dela. Desculpe o meu modo meio intruso de ser, Joseph tentava justificar-se porém as vi algumas vezes na capela e agora, na minha presença, percebo o quanto essa donzela deve sofrer com esse tipo de restrição que lhe impõe fugir de todos, do mundo, e pedindo enfaticamente, suplicou. Deixe ao menos que ela possa ver o mundo como é e não através da abertura frontal do capuz. A donzela nada dizia. Apenas mantinha a cabeça abaixada por recomendação da sua guardiã. De repente, Fabrícia levantou a cabeça e reconheceu diante de si o rapaz que tantas vezes percebeu estar sentado no banco da capela.
José pôde enfim perceber a real beleza daquele rosto. Ah! Quantas noites insones pensando como seria vê-lo de perto. E agora ele estava bem diante dos seus olhos, e o que via, jamais esqueceria pelo resto de sua vida. Foram momentos preciosos que registrou em sua mente. Como ela era linda! Os dois se entreolhavam como se o tempo tivesse parado. Nesse instante, Alfredo trouxe a encomenda da senhora, que falou: "O senhor pode registrar esse produto no seu caderninho. Como as outras vezes eu o pagarei da mesma forma. Senhora Beatrice, a jovem Fabrícia precisa experimentar o sapato." "Sei disso, senhor Alfredo. Mas neste momento este rapaz a está importunando com os seus olhares e não gostaria que ele visse os pezinhos de Fabrícia." Alfredo olhou para José, que entendeu a mensagem. "Desculpe-me, senhora Beatrice. Jamais desejaria importunar a senhorita Fabrícia e não faltei com o respeito. Mesmo assim, as deixarei em paz. Cuidarei do meu serviço. Até mais ver." Beatrice não gostou do jeito de José, mesmo assim agradeceu a gentileza dele em deixá-las em paz. José mirou mais uma vez os olhos de Fabrícia, cujo brilho parecia dizer-lhe muitas palavras que ele, todavia, não conseguia decifrar. Virou-se em direção da sua mãe, que acompanhava Jaqueline e mostrava as oficinas e os trabalhos realizados, e não percebeu que Fabrício o acompanhava com o olhar até o momento do encontro com a sua mãe e com a prima. Fabrícia novamente ficou triste, pensativa. Ela imaginava que José poderia ser o seu príncipe encantado e o via agora ao lado de uma bela jovem. Alfredo percebeu todo o movimento da jovem e apenas observou que, após a retirada de José, a jovem manteve o olhar triste de quando chegou. Ele também havia percebido que a jovem iria casar-se contra a própria vontade e que a senhora Beatrice ganharia por isso. Dessa feita, o senhor Alfredo também não se conformava com o que via acontecer na sua frente. Fabrícia não demonstrou nenhuma alegria ao colocar os sapatos em seus pezinhos. Retirou-os rapidamente e os entregou nas mãos de Alfredo, que fez questão de embrulhá-los. Ele pediu que Fabrícia escolhesse qual papel usaria para fazer o embrulho. A jovem olhou para Beatrice e disse: "Escolha a senhora. Hoje não estou bem." Beatrice se levantou da cadeira reclamando. "Nunca vi noiva tão desanimada. Deveria dar graças a Deus por eu ter arrumado para você um noivo que lhe dará uma vida de princesa." Enquanto Beatrice escolhia o papel, rapidamente Fabrícia perguntou ao senhor Alfredo: "Quem é aquele rapaz?" "José, filho da dona desta oficina." "Ele está comprometido?" Alfredo sorriu. "Oh. Não. Aquela jovem é a prima dele." No mesmo instante Fabrícia retribuiu o sorriso dizendo: "Eu vou me casar com Felipe, filho do Monsieur Constantine, contra a minha vontade. A senhora Beatrice foi a pessoa que combinou meu casamento com ele, mas não o amo." "Minha jovem, diga-me, há algum parente seu por aqui?" especulou Alfredo. "Próximo não existe ninguém, apenas uma prima da mamãe que mora ao sul da cidade. Eu não deveria aconselhá-la, mas vejo que não será feliz nesse casamento. Se achar-se mais fortalecida, procure sua familiar e vá morar com ela." Nesse momento Beatrice se aproximou. "Senhor Alfredo, coloque o sapato nesta sacola discreta de papel escuro." Alfredo fez o que Beatrice pediu e ambas saíram da loja apressadamente. Nem sequer se despediram propriamente dele. Ao longe, o bom homem observou que as duas entraram em uma carruagem que se distanciou rapidamente. Aproximando-se do fiel funcionário, José perguntou: "Senhor Alfredo, observou que aquela pobre donzela vive nas mãos daquela senhora?" "Que horror!" "É verdade, José. Lembra-se daquele senhor que esteve aqui com o filho comprando o sapato e pagou bem por ele?" "Sim, senhor." "Eu me lembro." "Pois bem,
a senhora Beatrice arrumou o casamento do rapaz com a donzela Fabrícia. Não entendo. Como ela suporta tudo isso, assim, desse jeito? Qualquer pessoa já teria achado ruim, saído de casa. Então, foi o que recomendei a ela. Será que ela vai ouvir os seus conselhos? Não sei, Joseph. Não tenha esperanças nem pense nisso. Essa situação é muito complicada e envolve pessoas de poder. É melhor não se envolver. Nesse momento Jaqueline se aproximou do primo e falou. Joseph, tenho tantas ideias na minha cabeça. Será que eu posso ajudá-los fazendo desenhos dos sapatos e dos móveis? Lá onde eu morava havia tanta diversidade de modelos. Joseph, ocupe o seu tempo com o trabalho, disse Alfredo, aos risos. Jaqueline o ajudará a esquecer os problemas. Nada melhor do que trabalhar, preencher o tempo com bons e úteis pensamentos. Joseph começou a rir e concordou com o bom homem. Jaqueline, sempre ao seu lado, logo procurou papéis, pincéis e lápis para desenhar suas ideias, os modelos que em sua expectativa fariam sucesso na região. A dupla inicial logo ganhou mais adeptos. Charles e Anthony colaboravam com os aspectos práticos dos croquis, modelos desenhados no papel que aos poucos tomavam forma, movimento, inovando o catálogo de produtos. Os meses passaram na vida dessa bela família, que tinha seus ideais e tudo realizava com amor, criatividade e união, deixando-os com a mente ocupada. Joseph não mais pensava naquela frágil donzela. Compreendera que o destino dela era casar-se com o filho do homem mais rico e poderoso do lugar. Entretanto, nesse meio tempo, Fabrícia enfim conseguira realizar o sonho de liberdade. Ela fugiu dos desmandos de Beatriz em uma noite chuvosa, aproveitando que os guardas não ficaram nos seus devidos postos de vigia. Fabrícia pensou muito em como a sua vida havia mudado desde o dia em que pôde desabafar com alguém. O Sr. Alfredo lhe dera o alento de que, um dia, ela seria capaz de libertar-se do jugo da Sra. Beatrice e do Monsieur Constantine. E, assim, Fabrícia conseguiu fugir em meio à tempestade na noite escura. Levou consigo poucas roupas, apenas o suficiente para poder viver longe dos desmandos de Beatrice. Qualquer lugar para ela seria o ideal, desde que estivesse longe do castelo que fora para ela uma prisão. Lá ela vivia com Beatrice desde que os seus pais morreram, deixando-a aos cuidados dessa senhora, que se responsabilizou pelos interesses da única filha deles. Quanto Fabrícia chorou em sua vida. A capa pesada, que sempre utilizou nos anos mais recentes de sua vida, ainda lhe fazia companhia. Fabrícia conseguiu um bom cavalo e com ele pôde afastar-se rapidamente do castelo. Enquanto fugia, montada a cavalo, as lágrimas se misturavam aos pingos grossos da chuva que lavavam seu rosto e a sua alma. Durante muitas horas ela teve o cavalo, amigo fiel, como companhia e meio de transporte. O animal galopava sem parar, afastando-se da cidade. Fabrícia sabia que a prima de sua mãe morava naquela direção. O alvorecer mansamente clareou o seu primeiro dia de liberdade. Ela olhava a paisagem calma das matas. O cavalo, cansado, apenas caminhava devagar. Fabrícia não tinha pressa em chegar à casa daquela prima distante, pessoa que havia visto uma única vez na vida, ou pelo menos lembrava tê-la visto, antes de os seus pais morrerem. Devagar, o cavalo a conduzia através das folhas verdes. Enquanto apreciava uma relva belíssima, percebeu movimentações e conversações por perto. Pensou que nas imediações haveria certamente alguém que poderia ajudá-la. Aproximou-se devagarinho e por pouco não foi vista por aquelas pessoas ali reunidas. Afastou-se suficientemente, a uma distância que ficasse a salvo e pudesse ouvir a conversa daqueles homens. Por instantes sentiu um frio percorrer o seu corpo. Eram ladrões e faziam planos para realizar mais um roubo. Fabrícia deduzia que, pelo visto,
Não era pouca coisa. Em pouco tempo eles montaram em seus cavalos e saíram em disparada na mesma direção pela qual ela viera. Fabrícia agradeceu a Deus por ter escapado ilesa. Acariciou a cabeça do cavalo e falou: Bom amigo, agora somos nós dois a sair daqui. Continuemos a nossa caminhada. Ainda demoraremos a chegar no nosso destino. Ela não tinha mais certeza se um dia encontraria a prima da sua mãe, até mesmo se desejava realmente morar lá. Pensava no quanto Beatriz iria destratá-la se a encontrasse, mas ao lembrar todos os anos em que esteve presa naquele castelo, reunia forças para prosseguir a sua caminhada. Pedia a Deus que a guiasse até um lugar seguro, onde pudesse viver apenas. Não mais desejava casar-se um dia ou ser feliz. Queria apenas viver em paz, ter a liberdade de ver a natureza, como fazia nesse momento, de pensar, agir livremente, respirar o ar puro. Ah! Que sensação de liberdade, de paz, ela sentia. Aos poucos percebia surgir um atalho e decidiu seguir por ele. Depois, esse atalho tomou forma de uma estradinha de terra, cercada por árvores altas dos dois lados. Fabrícia alegrou-se ainda mais ao ver, bem longe, uma velha casa de madeira, no sopé da montanha. Estava contente e encheu-se de ânimo. Após muitas horas, tendo apenas como companhia o belo cavalo, acreditava estar perto da civilização. Procurou aproximar-se da casa e amarrou o cavalo em uma árvore, deixando-o descansar. Preferiu andar a pé, devagarinho, para espreitar o local. O silêncio marcava a presença. Apenas os animaizinhos da mata pulavam de um lado para o outro e os passarinhos entoavam uma belíssima melodia. Tudo lhe parecia espetacularmente belo. Apreciou a paisagem maravilhosa, repleta de plantas nativas e árvores frondosas. Conseguiu aproximar-se da casa de madeira escurecida pelo tempo e notou que estava irremediavelmente só naquele lugar ermo, isolado de tudo e de todos. Se antes era tratada com o maior desvelo, com o castelo cheio de empregados, porém sem liberdade, nesse momento via-se totalmente livre, sem ninguém por perto. Admitiu que a partir de então teria de suprir sozinha todas as suas necessidades prementes. Chegando perto da casa, observou que por ali não passava ninguém havia muito tempo. Um telhado recobria a parte externa da casa. Fabrícia pensou: que ótimo! Vou limpar este local e deixá-lo aprazível para eu poder viver aqui. Tentou abrir a porta, que a princípio imaginou estar fechada, e para sua surpresa ela abriu apenas com um pouco de força, quando a jovem empurrou-a para dentro. Mas uma surpresa, gratificante até, pois percebeu que aquele local fora habitado por pessoas caprichosas. Observou a existência de um fogão a lenha, que curiosamente não estava totalmente apagado. Algumas brasas da lenha ainda queimavam. Olhou em cima da mesa e viu um bule e algumas canecas contendo um líquido ainda com temperatura morna. Adentrou mais um pouco e notou que na sala havia alguns objetos colocados no chão. Mexeu em alguns sacos e neles viu objetos caros, provavelmente fruto de assaltos. Sentiu novamente um frio percorrer o seu ser. Estava diante do pior espetáculo que jamais ousou ver. Aquela casa, fruto de esperança, de liberdade, era o refúgio de assaltantes, provavelmente os mesmos homens cuja reunião havia presenciado na mata. Imediatamente saiu da casa, puxou a porta, tentando fechá-la, como a encontrou, e correu para o lugar onde havia deixado o cavalo, seu fiel amigo. Amigo! Estamos perdidos. Vamos embora daqui agora mesmo, falou, parada diante do cavalo, antes de nele montar. Parecendo entender o desejo de Fabrícia, o cavalo a levava pela estrada o mais rápido possível, na direção em que ela o conduzia. Mais uma desesperança para Fabrícia. Mais um engano. Certamente Deus a conduziria para um caminho seguro. Havia muita fé, confiança de que a bondade divina novamente poderia ajudá-la a vencer as vicissitudes da vida.
Capítulo 13. A fuga. Conseguimos destacar com ênfase profunda, tal qual se estabelece nessa premissa, que a jovem Fabrícia se vê diante de situações terríveis, principalmente em se tratando do encontro com os assaltantes, que vivem à custa da usurpação dos bens alheios, adquiridos através de muito labor. Especificamente neste caso, logramos dizer que o bem alheio se refere única e exclusivamente à posse real daquele que o obteve por meio do trabalho responsável e diário. Desde o mais alto ponto do qual emana a luz até o mais ínfimo ponto existente, a capacidade humana leva-nos a perceber que há regras de conduta, desde os primórdios, que inibem o ato de lesar o próximo. Destacamos o 7º mandamento: não furtarás. É uma pena, realmente, que desde os primórdios, até os dias atuais, sempre exista alguém querendo levar vantagem sobre o outro. O que significa levar vantagem? A dedução é lógica. O ladrão tira proveito de algo que pertence a outrem, tirando de sua posse ou controle o que lhe era de direito. Como se esse ato não bastasse, sabemos que acarreta consequências incalculáveis ao prejudicado. Também existem indivíduos que usufruem das conquistas do próximo para o seu exclusivo poder. É o caso dos roubos, assaltos, desde os de pequena monta, até os maiores. Pertencendo a esse grupo que assalta pequenas lojas, casas, palácios, existe aquele que dá as ordens. A realização dos planos é efetuada por muitos que sintonizam no mesmo patamar, ou seja, acostumaram-se a obter dos outros objetos que mais tarde serão vendidos, angariando o lucro que compartilham entre si. Porém, a divisão pode não ser igual quando há a figura do líder do grupo, que exige para si a maior parte. Mas todos, indiscutivelmente, agem contra as leis divinas e as leis terrenas, comprometendo-se. Caberá, a cada um, reparar no futuro os erros cometidos no pretérito. Sem contar que provavelmente ainda na encarnação atual já terão de começar o processo de reparação, desde o momento em que forem presos. Sabemos, contudo, que mesmo tendo os erros pagos perante as leis terrenas, cumprindo as penas impostas nos julgamentos, eles ainda se mantêm atados aos erros através do arrependimento que a própria consciência lhes acusa. Este é o pior julgamento. É o que faz de si mesmo, dos atos cometidos que ninguém consegue retirar, ficando as máculas registradas ele acusar dos feitos de outrora. Apenas o arrependimento sincero e a firme vontade de reparação perante aqueles a quem lesou é o que poderá trazer-lhe um pouco de paz. Assim ocorre em muitos casos iguais ao que Fabrícia pôde presenciar. Naquela manhã fria, ela não sabia ao certo qual direção seguir. Buscava alguma que pudesse levá-la até o encontro com a prima distante. Nesse momento, seria um tanto difícil para ele esconder-se e relativamente fácil para Beatriz encontrá-la. É bem provável que Beatriz pensasse na referida prima como a primeira pessoa a quem Fabrícia solicitaria abrigo. Ela fugia sem pensar direito e, naquele momento, apenas desejava estar o mais longe possível do refúgio dos ladrões. Tinha no cavalo azulão seu único amigo, a conduzi-la para um destino ainda incerto. Percebeu nesse instante que a roupa do corpo já estava seca. Notou também que a alegria tomava conta do seu ser. Ao longe viu algo parecido com um vilarejo, mas lembrou que estava sem dinheiro algum. Como poderei pagar por uma hospedagem? Dentro de si existia uma forte vontade de vencer e admitiu que talvez pudesse trabalhar para manter o seu sustento e o repouso adequado ao refazimento físico. Pensou em seu fiel amigo azulão e concluiu que seria muito difícil ficar com ele se conseguisse realmente um local para morar. Achou melhor, contudo, não o vender por enquanto. Só depois que conseguisse encontrar a tia o venderia, sem pressa, buscando um bom comprador. Concluiu que seria urgente encontrar um local para guardá-lo, a fim de a família de Beatriz e também a família de Felipe, que provavelmente viriam ao seu encalço, não o identificassem. Após mais algumas horas Fabrícia chegava ao vilarejo.
Era observada pelos moradores enquanto desfilava com o seu belo cavalo pelas pequenas e modestas ruas. Nesse vilarejo havia uma única rua central, com algumas lojas, e nas laterais algumas casas de madeira com muita vegetação entre as casas. A rua mais parecia um caminho de terra completamente repleto de vegetação, ora rasteira, ora mais alta. Até algumas árvores se destacavam nesse ambiente, onde a riqueza maior era a abundante natureza, que variava nos tons verdes em incontáveis nuances. Tudo parecia ter saído de dentro de uma tela de pintura maravilhosamente confeccionada pelos homens. Só que esse cenário foi confeccionado pelas mãos de Deus. Olhou mais à frente e leu numa placa: Hospedaria Violeta. Amarrou o cavalo com a corda em uma madeira roliça na frente do local, a fim de que o seu único meio de transporte não fugisse dali. Adentrou a porta de madeira escurecida e já dentro do salão percebeu que mais uma vez se enganara. Aquele era na verdade um lugar típico de diversão e jogos. Quando um senhor lhe comunicou que as portas somente se abririam logo mais à noite, ela ainda tentou explicar-se, dizendo que procurava por uma hospedaria. O senhor deu uma longa gargalhada, pigarreou, colocou o cigarro na boca e falou: Senhorita, eu lhe darei um conselho. Para seu próprio bem, saia deste lugar o mais rápido possível. Aqui não encontrará o que procura. Siga a viagem mais adiante, após umas 2 horas, encontrará o lugar decente que deseja. Fabrícia agradeceu a gentileza do senhor e saiu o mais rápido que pôde, sob os olhares das pessoas, e curiosas saíram às ruas para ver aquela inusitada viajante. Montou em seu cavalo e saiu em disparada, temerosa pelo que pudesse lhes acontecer.